Notícias da CPMI do golpe. Nosso lado é o da democracia. Acompanhe a atuação de parlamentares do PT na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que vai investigar os ataques golpistas à democracia cometidos por bolsonaristas em 8 de janeiro. É hora de investigar quem é contra a democracia, sem anistia. A CPMI do 8 de janeiro ouviu nesta quinta-feira, dia 22, os peritos da Polícia Civil de Brasília, responsáveis pelas investigações sobre o ataque à bomba no aeroporto da capital federal. Na véspera do Natal, os bolsonaristas George Washington, Alan Diego dos Santos e o jornalista cearense Wellington Macedo de Souza, que já trabalhou para a senadora Damares Alves, colocaram explosivos em um caminhão-tanque com 63 mil litros de combustível, explosivos semelhantes àqueles usados para explodir pedras de mineração. George Washington escreveu uma carta ao então presidente Bolsonaro, dizendo, abre aspas, o Senhor despertou esse espírito em nós, fecha aspas. George Washington mantinha em Brasília um apartamento com um verdadeiro arsenal de armas, munições de diversos calibres, além de bananas de dinamite. Um desses explosivos, George Washington entregou a Alan Diego, no acampamento bolsonarista localizado no QG do Exército em Brasília. Na CPMI desta quinta-feira, dia 22, o primeiro a ser ouvido foi o delegado Leonardo de Castro, diretor de combate à corrupção e crime organizado da Polícia Civil do Distrito Federal. Ele coordenou as investigações sobre a tentativa de explodir a bomba nas proximidades do aeroporto de Brasília. O delegado destacou a ligação entre esse atentado e a tentativa de invasão à sede da Polícia Federal em Brasília no dia da diplomação do presidente Lula. Dois dos representados para os quais foi determinada a prisão estavam envolvidos nos atos do dia 24 de outubro, que seriam o Alan Diego e o Wellington Macedo. Leonardo de Castro falou como a polícia chegou em George Washington, o principal suspeito. O delegado ainda falou sobre a participação de outras pessoas no planejamento do atentado. Os peritos Renato Carrijo e Valdir Pires, que analisaram o artefato, reafirmaram que houve sim o acionamento do explosivo, que não explodiu por um erro no sistema. O perito Renato Carrijo explicou como foi o acionamento do objeto. Houve um acionamento daquele sistema que ali existia, mas que era um sistema ineficaz para aquele tipo de carga explosiva. Esse acionamento foi feito antes do início dos trabalhos periciais. Agora, com os vestígios materiais que eu tinha ali, não há formas de estabelecer o exato momento em que ele foi acionado. Então, eu não consigo dizer se ele foi acionado antes da colocação ou após a colocação. O que eu posso garantir é que houve o acionamento do sistema, e aí eu ressalto que aquele sistema era um sistema eficaz para o acionamento, mas não era eficaz porque ele não possuía energia de ativação suficiente para aquela carga explosiva. Caso o artefato tivesse funcionado e fragmentos atingissem pessoas, o risco poderia ter sido letal, explicou o perito da Polícia Civil, Valdir Pires. O caso mais extremo é que esse incêndio gerasse um sobreaquecimento de um dos reservatórios até que ele superasse os limites de segurança, de alívio de pressão e causasse uma explosão. Esse é o cenário que a gente estudou que seria o mais crítico, né? E que teria, apesar de ser o mais improvável, seria o que teria as consequências mais danosas. Nesse caso, teria em algumas dezenas de metros os efeitos primários da explosão, que seria as chamas, o calor, a onda de pressão, a onda de choque, e a gente estimou também de 200 a 300 metros o raio de distância que poderiam cair fragmentos que, atingindo a pessoa, poderia ter um risco letal. O deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, apresentou um vídeo produzido pela Rede Povo de Comunicação do PT sobre George Washington e fez alertas para o delegado Leonardo de Castro. Mas o que a gente vê ao passar o filme é o próprio George dizendo que combinou na reunião que houve aqui no Senado estas ações com o próprio Alan, que se conheceram aqui na reunião. Aliás, foi neste plenário. Isso é muito grave, isso precisa estar no inquérito da polícia. Eles não se conheceram apenas no dia 12, mas ele próprio faz a declaração que aqui no Senado eles combinaram e passaram a combinar, inclusive o ato do dia 24, que seria a explosão da bomba.
bomba. Isso dá a importância da investigação nossa sobre a reunião que aconteceu aqui. Eu vou falar dela mais na frente com o próprio George. Mas fica, doutor Leonardo, este alerta. Desde o dia que eles tiveram esta reunião, que eu chamo da reunião de planejamento, agitação e propaganda do golpe, que os dois se encontraram e combinaram isto aqui naquela reunião. Isso é grave. O deputado Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, falou sobre a motivação de George Washington, já condenado a 9 anos de prisão pela 8ª Vara Criminal de Brasília. Senhores, aqui fica claro o que o motivou a colocar uma bomba no aeroporto de Brasília. O desejo era ter um caos social, um caos político, para ter a intervenção das Forças Armadas, para ter a decretação do estado de sítio, para impedir a instauração do comunismo. Como o plano dele foi fracassado, ele deve pensar que o comunismo foi implantado e que o que nós estamos vivendo hoje é esse regime, ao custo de dezenas, centenas de vidas. Afinal de contas, uma bomba num caminhão de combustível. E por que foi escolhido o caminhão de combustível? Porque o George Washington é diretor de posto de combustível. Ele sabe o grau de explosividade. Ele sabe o quanto é inflamável. Colocando no aeroporto, na véspera de Natal, período que é muito movimentado o aeroporto de Brasília, pelas características da capital federal. O deputado Rubens Júnior analisou carta encontrada no celular de George Washington, direcionada a Bolsonaro. Estou pronto para cumprir minhas funções da melhor forma possível. Eu estou focado apenas no essencial, alheio a todo o resto. Só vou tomar decisões pragmáticas. Senhor presidente, não me tire essa honra de servir e defender a nossa pátria amada. Senhor presidente, prometo e me comprometo ao sigilo absoluto dessas palavras escritas. Isso constava na carta que foi apreendida no celular do George Washington. A gente percebe então qual era o motivo da tentativa de golpe, da tentativa de colocar uma bomba no aeroporto de Brasília, inspirado pelo ex-presidente Bolsonaro, querendo criar o caos social e político no nosso país para dar um golpe de Estado para impedir que o presidente Lula assumisse no dia 1º. Esses são os motivos desse crime. Isso tudo consta nos autos. E isso tudo é confirmado pelo delegado que procedeu a essa investigação. A previsão é que na próxima segunda-feira, 26 de junho, seja ouvido o ex-comandante do Departamento de Operações da Polícia Militar do Distrito Federal, Coronel Jorge Eduardo Naime. Ele foi preso após os acontecimentos golpistas no início do ano. O PM é investigado no âmbito do inquérito que apura suposta omissão de autoridades diante de atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023 em Brasília. E na terça-feira, 27 de junho, a CPMI do golpe vai ouvir o coronel Jean Lawande Júnior. Ele é um dos envolvidos no escândalo das mensagens golpistas encontradas no celular do tenente-coronel Mauro Cid, o braço direito do ex-presidente Jair Bolsonaro. Fique por dentro dos desdobramentos da CPMI do golpe no site cpmidogolpe.pt.org.br. Notícias da CPMI do golpe. Nosso lado é o da democracia. Acompanhe a atuação de parlamentares do PT na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que vai investigar os ataques golpistas à democracia cometidos por bolsonaristas em 8 de janeiro. É hora de investigar quem é contra a democracia, sem anistia.